Você vai ficar surpreso em saber como você prejudica seu cérebro diariamente. Nesse vídeo você vai saber quais são os 6 hábitos que podem comprometer a sua função cerebral e prejudicar a sua saúde. E aposto que você comete pelo menos um desses hábitos. Sou Henrique Carvalho, do canal Luiz Saber. Vem comigo e conheça quais são os hábitos. A comunidade científica alerta que as doenças cerebrais estão alcançando um número alarmante e estão presentes entre as 10 principais causas de morte no mundo. O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, é a segunda maior causa de morte no mundo, matando 100 mil pessoas por ano no Brasil. O Alzheimer e entre outras demências representam a 5ª maior causa de morte no mundo. Até 2050, o aumento de casos de Alzheimer será de 422%, de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, em um comparativo entre 2010 e 2050, chegando a 131 milhões de casos em 2050. Além disso, a cada 3 segundos, um caso de demência é detectado no mundo, e em 2050 será um caso a cada segundo, segundo estimativas. Se você eliminar pelo menos um desses hábitos a seguir, já será um grande passo para a proteção e saúde do seu cérebro. Hábito 1. Má alimentação. Se eu perguntar para você como é sua alimentação, como você se alimenta no café da manhã, a maioria das pessoas irá me responder que comem pão, queijo, presunto e café com muito açúcar. Mas será quantas pessoas que irá me responder que comeu uma fruta? Um estudo global afirma que a má dieta alimentar é fator de risco responsável pelo maior número de mortes no mundo e que as pessoas comem muito açúcar e sódio e poucos cereais, grãos, frutas e legumes. Pessoas em todo o mundo estão comendo muito alimentos não saudáveis e pouco alimentos saudáveis. Uma má dieta alimentar é responsável por mais mortes do que qualquer outro fator de risco no mundo, incluindo o hábito de fumar. Cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à má alimentação. O consumo em excesso de açúcar provoca o mesmo efeito no cérebro de drogas como a cocaína e outras drogas estimulantes. A agitação sentida após o consumo de doce não pode ser só pelo fato energético do açúcar, mas pelo efeito que o açúcar provoca no sistema nervoso central, no sistema límbico, o chamado prazer imediato, mesmo local de ação de algumas drogas como a cocaína. O açúcar interage no cérebro com neuropeptídeos, como a dopamina, opioides e acetilcolina, levando a alterações que ocorrem na neuroquímica, semelhante às drogas estimulantes, embora em menor magnitude. Pesquisadores descobriram que o alto consumo de açúcar prejudica as capacidades cognitivas, como a memória e o aprendizado, além de interromper a sinalização de insulina. Hábito 2. Consumo excessivo de álcool. Além da preocupação da dependência provocada pelo consumo excessivo de álcool, temos ainda os danos que o uso frequente de álcool causa aos órgãos internos. Os mais vulneráveis são cérebro, coração, fígado e estômago. No cérebro, o álcool afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexos, problemas de atenção, perda de memória, sonolência e coma, que pode levar à morte, mais rapidamente do que seu potencial de gerar dependência. Contudo, o uso do álcool pode produzir danos detectáveis à memória e outras funções executivas após algumas doses, e à medida que o consumo aumenta, também aumenta os danos ao cérebro. Altas quantidades de álcool, especialmente quando consumidas de maneira rápida e com o estômago vazio, podem produzir um branco, um intervalo de tempo no qual o indivíduo intoxicado não consegue recordar de detalhes de um evento ou até mesmo de eventos inteiros. 10% da população brasileira sofre com alcoolismo. Os homens estão à frente nessa estatística, com 70% dos casos, enquanto as mulheres correspondem a 30%. O alcoolismo é a doença mental mais comum no mundo. Hábito 3. Som alto. Quando você vai a uma festa e fica muito perto de uma caixa de som bem alta, ou fica exposto a um ruído de equipamento como uma furadeira, você percebe geralmente aquele zumbido no ouvido, ou aquela sensação abafada.
Geralmente, essa sensação passa rápido e dá a impressão que não deixou danos, mas será? Pesquisas mostram que ruídos acima de 110 decibéis retiram o isolamento das fibras nervosas, que são responsáveis por levar sinais do ouvido para o cérebro. A perda dessa camada de proteção, chamada mielina, interrompe os sinais elétricos nervosos. Seguindo este processo, neste caso, devido a afetar o sistema imunológico, as células nervosas no cérebro são prejudicadas e o resultado é uma esclerose múltipla. Está comprovado que o ruído pode causar problemas auditivos, como perda auditiva temporária e até perda auditiva permanente. A Organização Mundial da Saúde calcula que cerca de 10% das pessoas sofrem de deficiência auditiva em todo o mundo. Números no Brasil revelam que esse número chega a 15 milhões. Um novo estudo mostra que vem aumentando progressivamente o caso de jovens com menos de 20 anos com algum tipo de perda auditiva, geralmente relacionada à exposição ao som alto. Você pode ir a uma festa, ouvir música em seu fone, mas vale ressaltar de não ouvir no máximo e nem ficar grudado nas caixas de som de uma festa. E quando for manusear um equipamento elétrico que promove ruídos altos, use um abafador de ruído. Hábito 4. Privação do sono. Passamos praticamente um terço de nossas vidas dormindo, ou seja, o sono é tão vital para a nossa saúde quanto os alimentos que ingerimos e o ar que respiramos. Mas nossa cultura de estarmos ligados 24 horas por dia está reduzindo nossas horas de sono. Um novo estudo publicado na Nature mostrou que não dormir o suficiente tem um impacto no cérebro semelhante ao abuso de álcool. Quando não temos uma boa noite de sono, sentimos os efeitos negativos ao longo do dia, como dificuldade de concentração, cansaço e estresse. Em um estudo publicado em 2018 nos Estados Unidos, na Sociedade Americana de Neurologia, já indicava que a privação do sono eleva os níveis de beta-amiloides entre 25% a 30%. A insônia é um fator de risco, não causa por si só a doença de Alzheimer, mas aumenta o risco de demência. Especialistas alertam a população dos riscos da insônia e outros problemas relacionados. O distúrbio do sono já atinge 45% da população do planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que configura uma epidemia. Hábito 5. Falta de tomar água regularmente. Nosso corpo é constituído de cerca de 60 a 70% de água. Nosso sangue, músculos, pulmões e cérebro contêm bastante água. Beber bastante líquido é vital para a nossa saúde. Todas as células do nosso corpo necessitam de água. Nosso cérebro, por exemplo, consiste em 90% de água. Portanto, se não suprimos corretamente a necessidade de água do nosso corpo, nosso cérebro pode não funcionar bem, causando dores de cabeça e enxaqueca. Beber água garante maior capacidade de concentração e memória. Se você cuida bem da sua nutrição com o objetivo de garantir a sua saúde, o seu cérebro é igualmente beneficiado nessa decisão. Beber água é um hábito simples e barato. Quando não tomamos água na quantidade adequada, as funções cognitivas ficam seriamente prejudicadas, ficando menos irrigada e prejudicando as atividades de concentração, leitura e raciocínio. Por isso, quando for fazer qualquer atividade que requeira maior atenção, lembre-se de encher a sua garrafinha de água. Hábito 6. Sedentarismo físico e mental. O sedentarismo é considerado um dos maiores problemas do século atual, tanto o físico quanto o mental. As pessoas subestimam o mal que o sedentarismo pode causar em suas vidas e por isso o ignoram por completo. O sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, 45,9%, e está por trás de 13,2% das mortes no país. Mas afinal, o que é sedentarismo? O sedentarismo é marcado pela falta de atividades físicas, que faz com que uma pessoa tenha um gasto calórico reduzido. Considere sedentária a pessoa que gasta menos de 2.200 calorias por semana. Uma vida sedentária e a má alimentação é um combo perigoso para a saúde física e emocional. Não fazer exercício pode gerar uma série de problemas crônicos, como obesidade, hipertensão, diabetes,
problemas cardiovasculares, respiratório e músculo-esqueléticos. Não existe nenhum remédio na indústria farmacêutica que seja tão completo quanto levar uma vida ativa e ter uma alimentação mais saudável. Além de prevenir uma série de doenças, você irá conquistar mais força, flexibilidade e autoestima. Para você manter o seu cérebro sempre ativo e saudável, eu tenho uma sugestão de leitura fantástica: O Diário de Transformações Extraordinárias. É um e-book interativo, basado em conceitos da psicologia e da neurociência, com reflexões e atividades para você executar. Neste e-book, você vai encontrar reflexões para lhe tirar da zona de conforto e ajudar você a romper as amarras emocionais e cognitivas que impedem de você ser uma pessoa próspera e feliz. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar. Espero que goste, é um excelente livro. Um forte abraço de Luiz Saber e até semana que vem.